louvar, te adorar, bendizer o teu nome, porque só o Senhor é digno de receber o meu louvor e a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, transgressões, os meus erros, aquilo que entristeceu o seu coração, para que eu possa, diante de ti, me curvar e te adorar. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor. Deus abençoe, queridos. Vamos louvar o nome do Senhor, amém? Nós vamos dizer que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. É isso que nós vamos dizer.
não é só santo, ele é também bom para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que bom é o Senhor e a misericórdia dele que dura para sempre, amém? Então vamos cantar que o Senhor é bom? Vamos ser breves e peço bom Senhor. Vem, coloca o Senhor.
no nome dele, como nós fizemos agora, pelo que ele é, não pelo que ele faz, mas como nós adoramos pelo que ele é. Ele reconhece em nós o verdadeiro adorador. Amém? Quantos querem ser reconhecidos do Senhor como verdadeiro adorador nessa noite? Então vamos cantar essa canção, essa nova canção. Aleluia. pretendemos. Eu quero falar sobre um plano que Deus tem para a nossa vida. E esse plano se chama Jesus. Amém?
Deus tinha um plano. A partir do momento em que o homem caiu no pecado, Ele tinha um plano. E Ele deu mostras durante todas as passagens bíblicas, durante toda a história de Israel, que Ele tinha um plano para restabelecer a comunhão dele com os homens. Nós éramos pecadores e fomos destituídos da glória do Senhor, mas Ele tinha um plano para a minha e para a sua vida. Para a sua vida. Deus tinha um plano para você, e esse plano tem 5 letras. Esse plano chama-se Jesus. É o plano perfeito para as nossas vidas, amém? Vamos louvar e agradecer a esse plano que Deus tinha para nós, amém? Glória a Deus.
Paz do Senhor, igreja, amém? Podem sentar, por favor. Por gentileza, podem sentar. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite, amém? Tá chovendo aí, mas vai chover bênção aqui também, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje me foi confiada a oportunidade de trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor para as nossas vidas. E eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do 25. Vamos saber qual é a bênção que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas hoje, amém? Quantos creem que vai ser bênção na sua vida? A palavra de Deus tem que transformar, amém? Ela tem que transformar a sua vida, porque ela não volta vazia, ela diz assim, a palavra de Deus diz isso, amém? Todos acharam? Então vamos ler. Na minha Bíblia está assim, a parábola do bom samaritano, que diz, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondendo, ele fala o seguinte, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus. Nós te glorificamos porque todo o ensinamento, Senhor Deus, que nós precisamos para as nossas vidas, Pai, está na tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra que é viva, Pai, e eficaz para transformar vidas, meu Deus. Pai, hoje eu sou um dispenseiro aqui, Deus. Esvazia, Pai, tudo que há de mim, ó Pai. O meu conhecimento, Senhor Deus, não é nada, Pai, perto da tua sabedoria, Senhor. Então, é com ela que eu quero contar agora, através do teu Espírito Santo, ó Pai. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida para falar com os meus irmãos, para restaurar vidas aqui, Senhor Deus, para curar enfermos, ó Senhor Deus, ó Pai, para transformar, ó Pai, transformar vidas e impactarmos essa nossa geração, meu Deus. Ó Pai, é isso que eu te peço, Deus, e é isso que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Ah, sim, tá bom. Eu achei que a minha toalhinha, eu ia fazer uma brincadeira com vocês. Eu tenho uma toalhinha que ela tem o distintivo do São Paulo aqui. Eu ia fazer uma brincadeira que eu ia limpar o suor umas 4 vezes aqui, para lembrar os meus amigos corintianos, mas assim, não deu certo. Minha esposa é corintiana, ela decidiu trazer só a preta mesmo.
Amém? Meus queridos, essa palavra é uma palavra bem famosa, mas eu creio que nós podemos dar diversas abordagens para ela. E hoje eu quero trazer uma abordagem que veio ao meu coração durante toda essa semana. Durante algum tempo já tenho meditado nessa palavra e também em cima do que eu tenho visto da Igreja do Senhor Jesus. E eu quero trazer essa reflexão para vocês agora e eu espero que vocês estejam atentos e com os ouvidos do coração de vocês abertos para receber a palavra do Senhor. Amém? Vocês já perceberam que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que busca a todo tempo a personalização? Todos sabem o que é personalizar? Personalizar é como, por exemplo, você pegar meu amigo Davi ali, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de personalizar o carro dele. O que é personalizar? Colocar a cara dele naquele carro. Personalizar alguma coisa é ter aquela coisa com a sua cara, com a sua identidade. Isso é personalizar. E é interessante, meu querido, porque a nossa sociedade hoje, ela vive muito isso. Ela personaliza muito as coisas. O povo americano, eles são ótimos para criar termos para personalização. Quer ver uma coisa? Eu anotei alguns aqui. Personal trainer. Sabe o que é personal trainer? Personal trainer é aquele cara que, te ajuda a ter um treino mais pessoal, que vai te trazer um resultado melhor ali. Isso é o personal trainer. Tem uma outra coisa, essas palavras a gente conhece, já ouviu falar em algum momento da nossa vida. Tem uma outra que é personal organizer. É aquele cara, aquele profissional que organiza as coisas do seu jeito, com a sua cara, personalizando o seu local de trabalho, ou talvez a sua casa. Ele é um personal organizer, é um organizador pessoal. E tem também, esse é bonito, cara. Esse é bonito, ó, presta atenção. Personal stylist. Ó, não é bonito? Personal stylist. As mulheres adorariam ter um desses, não adorariam? Vocês não gostariam de ter um? Personal stylist. Para quê? Aquele profissional que vai pesquisar o mercado da moda e vai falar assim, ó, essa roupa aqui, ela se encaixa na tua personalidade, ela se encaixa no teu jeito de ser, no teu trabalho, na sua vida com a família, com os teus amigos. Olha só que coisa interessante. Então, a todo tempo nós buscamos isso. Nós buscamos personalizar. Eu pude estudar um pouquinho, graças a Deus, e na minha pós-graduação tinha uma matéria de marketing que era justamente, o professor ele perguntou ele fez uma pergunta que as empresas deveriam se preocupar hoje em dia para fazer. Se elas deveriam vender produtos mais comuns, que tivessem um custo baixo para que todos tivessem acesso, ou se era mais fácil personalizar, trazer um individualismo para aquelas coisas que aquela empresa vende ou comercializa, de forma que cada um pudesse comprar e investir naquilo. E então, uma parte da sala disse uma coisa, uma parte disse outra, mas a resposta final é que as empresas devem personalizar as coisas. Veja mais uma vez que nós estamos no mercado buscando uma personalização. Quer ver uma outra coisa, como a nossa sociedade ela personifica, ela personaliza as coisas? No seu trabalho. No seu trabalho todo mundo fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui é uma pirâmide, certo? Aqui embaixo tem uma base para todo mundo. Mas lá em cima, meu amigo, só tem lugar para um. E esse cara tem que ser você. É isso que as empresas incultam na nossa mente. Elas falam isso todo o tempo para nós. As propagandas de faculdade, elas sempre trazem, olha, você é único, você é o cara. Você precisa só de uma especialização para você poder ser o melhor de todos. E aí, meu querido, eu vivo isso. Eu vivo o mercado de trabalho, eu vivo essa coisa da personalização. Mas num dado momento eu parei para analisar que há um contrassenso de tudo isso em relação à palavra de Deus. E aí eu me deparei com o texto do bom samaritano. Sabe, meu querido, muitas vezes nós estamos buscando sermos cada vez mais diferentes. Cada vez mais. Nós queremos ter uma roupa diferente.
um calçado diferente, um carro diferente, um trabalho diferente. Mas, quando eu leio as palavras do Senhor Jesus, eu falo, meu Deus, como nós estamos falhando. Como nós estamos esquecendo da raiz da tua palavra, das origens da tua palavra, do teu ensino, Jesus. Eu me deparo com esse contrassenso, e é muito difícil, eu confesso, fazendo um parênteses aqui, é muito difícil lidar com isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Veja bem, Deus nos fez diferentes. Deus nos deu uma impressão digital diferente de qualquer pessoa no mundo. Deus nos deu uma voz diferente de todas as pessoas no mundo. Diferente, completamente diferente. Deus nos deu uma íris, que não é aquela irmã que está lá no fundo, mas a íris do nosso olho, totalmente diferente. É possível identificar uma pessoa pela íris do olho dela e tantas outras coisas. Deus nos fez assim, mas Deus não queria que nós fôssemos diferenciados apenas, mas Deus queria que nós fizéssemos a diferença. E tem para usar o mesmo jargão, tem uma diferença muito grande em fazer a diferença e ser diferente. Ser diferente é o que eu falei, nós somos diferentes. Mas, para pensar um pouquinho. Você tem feito a diferença na vida de alguém? Você tem feito a diferença na tua igreja? Você tem feito a diferença na tua casa? Você tem feito a diferença no teu trabalho? Você pode falar para mim, Rafael, eu tenho feito a diferença, eu tenho sido o melhor funcionário da minha empresa. Meu querido, não é disso que eu estou falando. Você tem contribuído para a transformação de vidas naquele lugar? Eu quero lembrar uma coisa para você. Você foi chamado para transformar vidas, amém? Sabe por que eu estou falando isso? Mateus 10:8. Está pertinho aqui, eu vou abrir. O pastor Marcelo pregou isso semana passada. Ele usou essa palavra semana passada. Ele fala o seguinte, na verdade vamos ler do 7, ele fala o seguinte, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu não quero pregar em cima do que o pastor Marcelo pregou não, longe disso. Mas eu quero usar essa palavra que ele usou, para dar continuidade a isso que ele falou. Você nasceu para fazer a diferença na vida de alguém. Você nasceu para transformar vidas, para curar enfermos, para expulsar demônios, para mudar completamente a vida de uma pessoa, para pregar o Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho da transformação de vidas, meu querido. Eu vejo hoje muito, no meio evangélico até mesmo, uma necessidade muito grande de ser uma igreja diferente, de ter o melhor som, de ter o melhor palco, de ter a melhor iluminação, de ter a palavra melhor, mais culta, mais estudada. Mas eu não vejo tanto mais pastores e tantos outros pregadores por aí falarem que nós nascemos diferentes para fazer a diferença na vida das pessoas, amém? Eu não vejo mais. Nós vemos pregações levando a exatamente isso que eu estava falando. Você precisa ter o carro melhor, você precisa ser o melhor. Olha só, meu querido, eu estava refletindo numa coisa, a palavra de Deus fala assim que nós não devemos ser cabeça. Nós devemos ser cabeça e não cauda. É o que a palavra diz. E eu não posso ir contra ela. Mas cabeça não pisa em nada. Quem pisa é o pé. Cabeça pode direcionar pessoas. Cabeça pode pensar em algo para transformar pessoas. Cabeça pode ter uma estratégia para mudar vidas. E isso é ser cabeça e não cauda. Amém? Vocês estão aqui? Então tá bom.
É isso, meu querido. Nós recebemos um chamado, está lá em Marcos 16:15, que diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós temos tratado o evangelho como algo que transforma vidas? Ou será que eu estou tomando o evangelho apenas para eu ser diferente? Olha lá, o fulano conhece muito da palavra, hein? Será que é isso que Deus quer? É claro que você deve conhecer a palavra até para pregar a palavra. Mas o que adianta se você sabe muito da palavra e não prega? É por isso talvez que Isaías fala assim, usando a passagem que ele fala o seguinte: quem tem ouvido a nossa pregação? Ou como é que vão ouvir a nossa pregação se ninguém pregar? É muito estranho isso, meu querido. É muito estranho que nós, o povo cristão, estejamos tendo esse tipo de atitude. Mas eu quero trazer uma reflexão para que nós realmente possamos fazer a diferença na vida das pessoas através da parábola do bom samaritano. Amém? Diga assim, bom samaritano. É o bom samaritano que nós vamos conhecer. Bom, para eu poder falar um pouquinho sobre o bom samaritano, eu quero diferenciar um pouco aqui as personagens do texto. Mas eu quero começar o seguinte, nós vamos trabalhar com 3 tópicos aqui. Nós vamos trabalhar quem são as pessoas que precisam dessa diferença na vida delas. É o primeiro tópico. E nós vamos conhecer quem são essas pessoas através do peregrino que é citado aqui. Nós também vamos ver como nós não devemos fazer a diferença na vida das pessoas. E nós vamos usar o sacerdote e o levita para isso. E por último, nós vamos ver como nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. E aí nós vamos usar o bom samaritano, amém? Temos esse acordo? Vamos seguir daqui em frente? Fala para o irmão do teu lado. Você quer fazer a diferença? Fala aí para o teu irmão. Você quer fazer a diferença? Eu quero fazer a diferença. Agora responde para ele, eu quero fazer a diferença. Então vamos aprender isso, amém? Diz assim, a palavra de Deus, aqui Jesus está debatendo com o mestre da lei, só para a gente contextualizar um pouquinho. O mestre da lei era alguém sabido da lei, era um escriba, ele sabia interpretar a lei. E aí ele vem com aquele questionamento, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história. Eu cheguei a dar até uma viajada, meus queridos, nessa história aqui, porque essa história, ela seria facilmente contada num programa desses daí, Cidade Alerta, Aqui Agora, esses daí. Porque vejam, é alguém que estava numa estrada, é espancado, é assaltado, passa alguém e tal, vê, não faz nada, aí chega alguém lá e ajuda essa pessoa. Até poderia contar essa história dessa maneira, mas eu decidi trazer dessa forma mesmo, como está na palavra. E tem um personagem, aliás, tem 4 personagens aqui centrais, tem mais um que ele é periférico, mas não tão menos importante, a gente vai ver isso no final. Mas tem 2 personagens que são principais, que é a pessoa que sofre aquele assalto, que eu estou chamando ele de peregrino, porque ele estava peregrinando por um caminho. E tem também o bom samaritano, que é o nosso personagem central. Bom, o que a palavra de Deus está dizendo sobre esse peregrino? Jesus está contando a história da seguinte maneira. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí começa o esclarecimento da palavra de Deus. Meus amigos, as pessoas que estão precisando de ter uma diferença na vida delas, elas talvez estejam descendo de Jerusalém para Jericó. Como assim, Rafael? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, Jerusalém, meus queridos, era o lugar da adoração dos judeus. Então os judeus adoravam em Jerusalém. Era o ápice da adoração deles, era ir ao templo, oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos. Era o ápice da adoração deles. E eles estavam descendo a Jericó. Jericó era uma cidade na qual pessoas residiam, era uma cidade em que as pessoas moravam ali. Só que Jericó tinha uma característica principal. Quando Josué, no livro de Josué,
invade Jericó, ele diz o seguinte: maldito seja aquele que reedificar Jericó. E aí, em 1 Reis, um tal de Hiléu, acho que é esse o nome, se eu não errei o nome, a pronúncia aqui é esse o nome. Ele reedifica Jericó. Então, ele tornou-se maldito, e aquela cidade não era para existir mais. Então, Jericó era uma cidade que as pessoas não tinham que estar ali. Jericó era uma cidade importante até. Era uma cidade bastante importante. Ela não tem essa, não tira essa importância dela, esse fato, mas o fato é que Jericó não era mais para existir, gente. Então, um certo peregrino está saindo de um local de adoração e indo para um local onde ele não deveria estar. Onde não deveria existir até mesmo. E aí vem a primeira coisa que Deus quer falar aos nossos corações. As pessoas que precisam que nós façamos a diferença na vida delas são as pessoas que talvez um dia já tiveram contato com a adoração ao Senhor, que já tiveram contato com a pura adoração ao Senhor, tiveram acesso ao Pai, mas que por algum motivo, meu querido, elas estão descendo de Jerusalém para Jericó, para um lugar onde elas não deviam estar. Essas pessoas não foram escolhidas para estar ali. Elas não eram para estar ali. Elas eram para estar em Jerusalém, adorando ao Senhor, mas por algum motivo essas pessoas seguiram para um caminho diferente. Essas pessoas precisam que nós façamos a diferença na vida delas. Nós precisamos ver novamente essas pessoas. Nós precisamos correr atrás novamente dessas pessoas para que elas se voltem novamente para Jerusalém. Amém? Então essas são as primeiras pessoas que precisam que façamos a diferença. E tem um detalhe bastante importante, que essa estrada de Jerusalém para Jericó, ela era extremamente inclinada. Jerusalém está mais ou menos a 1.000 metros de altitude, e Jericó, ela está abaixo do nível do mar. Olha só, que coisa. Ela era extremamente inclinada, extremamente pedregosa. Isso quer dizer o seguinte, que é ladeira abaixo que essas pessoas estão indo. Essas pessoas estão indo para um lugar que machuca, que é pedregoso, machuca os pés, estão indo ladeira abaixo, ao fundo do poço. E nós temos a responsabilidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Amém? Tem um outro detalhe importantíssimo nessa palavra, que o interessante aqui é que essas pessoas, ela tá nesse lugar, ela tá descendo para esse lugar, e esse lugar era propício para assaltos também. Era propício para isso, porque era inclinado e cheio de pedregulhos. Então, era um local fácil para emboscada. Essas pessoas, elas estão como pessoas facinhas na mão do diabo. O diabo está com a faca e o queijo na mão. E nós, como igreja, muitas vezes estamos passando ao largo, como nós já vamos ver aqui na frente. Nós estamos deixando pessoas queridas para nós. Muitas vezes queridas para nós. Ao lado. Na beira da estrada. Jogadas, largadas. Sem receber o evangelho da graça. Sem receber da transformação que Jesus Cristo pode dar para a vida delas. Amém? Então nós precisamos mudar um pouco as nossas atitudes. Meu querido, e o que nós podemos ver aqui também é que essas pessoas, elas podem estar inclusive dentro da igreja. Elas podem estar dentro da igreja. Afinal de contas, essa pessoa, esse peregrino, ele estava em Jerusalém. Provavelmente para ir ao templo. Então, nós também precisamos começar a olhar ao nosso derredor aqui, porque talvez tenhamos pessoas aqui dentro, cuja palavra não está atingindo o coração. Ou talvez que precise de um braço forte, um ombro amigo, e que nós não estamos dando a essas pessoas. A igreja precisa deixar de buscar só para si, para começar a levar para fora. Amém? Bom, meus queridos, então a palavra continua e ela diz o seguinte, que
Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Quem são esses assaltantes? São salteadores. Alguns teólogos, eles informam que a ilustração que Jesus quer dar aqui é que os salteadores são justamente os demônios, como eu citei. Porque a palavra diz que o demônio, o Satanás, o ladrão, ele veio só para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Então, essas pessoas eles estão à mercê de salteadores. E as pessoas que precisam também da diferença na vida delas, elas foram, seguindo o texto aqui, assaltadas, foram arrancadas as roupas, foram espancadas e elas ficaram semi-mortas. Quem são as pessoas assaltadas? São pessoas que sofreram injustiças. São pessoas que foram até mesmo roubadas, materialmente falando. Mas tem muitas pessoas que foram roubadas na sua espiritualidade, foram roubadas no seu emocional. Pessoas que se sentem injustiçadas, que sentem que às vezes o pai não a ama, que a mãe não a ama. E que essas pessoas estão no meio da estrada. E nós não estamos abrindo os nossos ouvidos para ouvi-las, para restaurá-las. Nós não estamos oferecendo a nossa mão, porque estamos mais preocupados conosco, para essas pessoas. São pessoas assaltadas. Pessoas que tiveram as suas roupas arrancadas, como este peregrino. Que ficaram nus, que passaram vergonha, que foram humilhadas por alguma situação, numa outra igreja. Meu querido, tantas coisas. São pessoas que precisam da nossa diferença na vida delas. Pessoas que foram espancadas. Pessoas com danos físicos. Pessoas com doenças incuráveis. Pessoas que têm algo em seu corpo que elas não conseguem restaurar por si mesmas. Que precisam de um bom samaritano na vida delas. Finalmente, nós temos pessoas semi-mortas. E eu queria dizer uma coisa que é extremamente importante. Essas são pessoas que deixaram de ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida delas. Porque quando Deus deu vida a Adão, Ele soprou o Espírito dele nas narinas do homem. E ele teve vida. Essas pessoas são pessoas que não têm mais o sopro de vida de Deus na vida delas. Estão largadas, foram entregues a tantas coisas que o mundo oferece para elas e estão como mortas. São zumbis, não têm vida, porque não tem Jesus. Porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não temos Jesus, nós não temos vida em nós mesmos. É o que a palavra também diz. São pessoas semi-mortas. O que nós temos feito para essas pessoas? Você, meu querido, pensa, não precisa me responder. O que você tem feito por essas pessoas? Eu me perguntei muito. Porque não pensem que porque eu estou falando aqui, essa palavra não está falando comigo. Será que, coisa simples, meu querido, será que você tem contribuído com gentileza no trânsito, por exemplo? Porque você não sabe o estado de uma pessoa que de repente te deu uma fechada, que de repente está precisando de uma passagem mais rápida do que você. Às vezes fechamos a porta, não é mesmo? Fechamos ali a porta para a pessoa não entrar. Às vezes, meu querido, uma pessoa no trabalho está esbravejando com você e você vai para cima também. Você já parou para pensar que essa pessoa pode ser um peregrino que está no meio da estrada? Eu estou falando para evangélico ser bobinho? Não. Mas eu estou falando para evangélico ser bom. Como nosso Deus é bom, nós temos que ser bons também. Amém? Sermos bondosos. Ok, Rafael. Agora eu sei quem são essas pessoas. Mas eu também quero mostrar para vocês, através de dois personagens, que é o sacerdote e o levita, como às vezes pensamos que estamos fazendo a diferença e não estamos. Você quer ver uma coisa?
O sacerdote, a Bíblia diz aqui, nessa passagem que nós estávamos lendo, que esse homem estava deixado quase morto. E aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E assim, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Então ele passou, algumas versões dizem ele passou ao largo, ele passou longe. Primeira coisa que eu quero falar sobre a vida do sacerdote, ele passava na estrada pedregosa, na estrada inclinada, na estrada onde haviam assaltantes, na estrada onde haviam pessoas semi-mortas, na estrada onde haviam pessoas nuas, onde haviam pessoas espancadas, casualmente, como dizem algumas versões. Será que nós, ditos religiosos, não temos passado por essas estradas casualmente, quando nos convém, quando nós queremos, quando nos é conveniente? A palavra de Deus diz, insta a todo o tempo. Nós temos que pregar o evangelho a todo o tempo, não quando nós queremos, meu querido. Nós temos que levar a palavra e uma mão bondosa, uma mão de apoio em todo o tempo, não apenas casualmente, quando me é conveniente. Esse sacerdote, ele passava ali casualmente. Tem uma explicação para ele ter ido ao largo. Sacerdote, meu querido, não podia tocar em morto. Sacerdote não podia. Isso está escrito lá em Levítico 21, no versículo 1. Ele não podia tocar em nenhum morto. Mas a Bíblia diz que esse homem estava morto. A Bíblia diz que esse homem estava semi-morto. Então é muito mais fácil, né, meu querido? Nós deixarmos alguém ir, porque talvez nós pensemos, esse não tem mais jeito. Esse não tem mais salvação. Esse está imerso em pecados. Ei, meu querido, eu quero te lembrar uma coisa da palavra. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou de um charcoal de lodo e nos trouxe novamente à vida. Amém? Mesmo que essas pessoas estejam no lodo, enterradas, imersas em pecado, é também nossa obrigação, como bons samaritanos, trazer novamente a vida para elas. Amém? Trazer Jesus para elas. Só que esse sacerdote, ele esqueceu, né? Ele não podia tocar em morto, ele esqueceu de uma coisa. Pouquinho antes, versículos antes, Deus dizia assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18, o mesmo Levítico. As mesmas ordenanças que Moisés estava passando, incluíam que um sacerdote não poderia tocar num morto, senão ele seria impuro. Mas também dizia para amar ao próximo como a ele mesmo. Nós, às vezes, nos cobrimos numa capa de religiosidade. Vamos todos os domingos à igreja. Colocamos uma roupa bonita. Colocamos a nossa melhor roupa. Passamos o nosso melhor perfume. Mas nós nos esquecemos que nós temos que amar ao próximo. Nós nos esquecemos, nós nos tampamos dentro da igreja, nós nos tampamos dentro de uma reunião, de um culto, que é importante também, eu não estou dizendo que não é importante. Mas nós esquecemos que nós temos que amar ao próximo. Esse próximo aí, ó, está do teu lado. Às vezes é ele que é o peregrino. Quantas vezes nós perguntamos para o irmão que está do lado, está tudo bem com você hoje? Sabe por que nós muitas vezes não perguntamos? Falando de novo, ó. Porque nós estamos aqui em cima cantando, porque nós temos que preparar várias coisas para o culto, porque eu tenho que pregar, porque, puxa vida, esqueci meu esboço. Nós nos esquecemos que a coisa mais importante para Deus
e por isso ele enviou o filho dele, é o irmão que está aí do teu lado. É a tua vida. Nós nos esquecemos. Esse sacerdote, ele estava envolto nessas coisas e ele passou ao largo, ele passou longe. Tem uma outra diferença que nós já vamos ver, que o sacerdote viu o peregrino. Ele viu. A palavra diz aqui, ó, que aconteceu estar descendo pela mesma estrada no sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Nós vamos falar agora do levita. O levita, ele fala assim, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. O levita, olha só que coisa interessante. O levita, uma das funções dele era levar a arca da aliança nos ombros. Os únicos que poderiam levar a arca da aliança de um lado para outro, quando era assim em Israel, eram os levitas. Só eles podiam levar nos ombros. Tinha um jeito certo para carregar, tinha um jeito certo para pegar nas alças, era todo um ritual. E os levitas eram especialistas nisso. Eles só esqueceram de uma coisa, que eles estavam levando a presença de Deus. Sabe, meus queridos, o que eu vejo? Não adianta nada nós passarmos por uma pessoa que está em dificuldade, por um irmão que precisa de algo, e nós vermos, mas não fazermos nada. Não adianta nada nós conhecermos muito da palavra como um sacerdote conhecia, conhecer muito dos rituais como um levita conhecia, mas não saber que está levando em si a presença do Senhor na sua vida. Você está levando a presença do Senhor nos teus ombros. Você está levando o próprio Senhor nos teus ombros, porque a Bíblia diz que Ele habita em nossos corações, Ele habita em nós. Ele habita não mais em templos feitos por mãos humanas, mas em templos de carne, em corações de carne. Ele habita em nós. E nós nos esquecemos que nós temos a presença do Senhor em nossas vidas. Não entregamos para as pessoas. Essa é uma maneira de nós não fazermos diferença na vida das pessoas. Quando nós vemos e damos pouca bola, ou damos bola nenhuma. Nós só lembramos que nós precisamos levar algo para alguém quando alguém fala assim, ei, nós vamos ter um evangelismo na semana que vem. Aí a gente vira o maior evangelista do mundo. Mas e ali no dia a dia? E ali no tete a tete? Na conversa? Sabendo que eu tenho a presença do Senhor na minha vida? Será que eu estou levando? Será que eu estou carregando o Senhor nos meus ombros? Mas eu só estou carregando? Eu não estou distribuindo o Senhor para essas outras pessoas? Então, meu querido, se você não quer fazer a diferença na vida de ninguém, seja como o sacerdote e o levita. Você não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque você está vendo, mas você não está fazendo nada. Amém? Mas vamos lá. Nós temos um herói nessa parábola, nessa história que Jesus está contando. Nós temos o bom samaritano. Diga para o seu irmão do lado, o bom samaritano. Isso, o bom samaritano. Ele é o herói da nossa história. O bom samaritano é o reflexo daquilo que nós devemos fazer para que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Amém? Vamos conhecer o bom samaritano? Olha só, é importante nós entendermos por que Jesus usou um samaritano nessa história. Tem um porquê aí. Jesus estava falando com o mestre da lei. Jesus estava exemplificando algo para um mestre da lei. Esse mestre da lei era um judeu. Os samaritanos, meus queridos, eram tudo aquilo que o judeu não queria ser. Tudo aquilo que ele não queria ser. Eu li hoje num livro, pesquisando um pouco sobre essa palavra, que o judeu, quando ele levantava, ele dava graças a Deus porque ele não tinha nascido mulher, porque ele não tinha nascido cachorro,
e porque ele não tinha nascido samaritano. Samaritano era algo desprezível para os judeus. E por que isso? Porque quando os reis da Assíria mandaram colonos para Jerusalém, que estava devastada, tinha sido invadida, tinha sido despojada, essas pessoas, elas se misturaram com gentios, que são pecadores. São pessoas impuras na lei judaica. Na lei judaica. Eram pessoas impuras porque havia uma ordenança para os judeus de não se misturarem com outros povos, para não se tornarem impuros, e esses samaritanos fizeram exatamente isso. E os samaritanos, eles tinham uma espécie de religião paralela. Os judeus, como eu disse, eles adoravam no templo em Jerusalém. E os samaritanos adoravam no monte, em Gerazim. Então, os judeus não admitiam aquilo. Eu não estou falando que judeu e samaritano é igual a brasileiro e argentino no futebol. Não é isso. Eu estou falando que é igual a judeu e palestino. Vocês podem imaginar? É exatamente isso. Judeu e palestino. E aí, meu querido, me vem uma coisa. Lembra que eu falei de uma religião meio que paralela? Essa religião paralela, nós estamos vivendo essas coisas hoje. Sabe por quê? Porque a igreja não está fazendo o papel dela. Nós temos visto tantas outras religiões que nós, no nosso entendimento, naquilo que nós recebemos de libertação do Espírito Santo de Deus, para entender o plano de salvação de Deus para nós, nós estamos deixando outras religiões levarem justamente as pessoas que precisam que nós façamos a diferença na vida delas. Nós temos visto essas religiões fazerem caridade, cuidarem das pessoas, irem a presídios, irem a hospitais, e nós achamos bonitinho quando nós vemos isso na Globo. Mas isso foi algo que o Senhor entregou para nós. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Está lá Mateus 7:8. 10:7-8. Eu li isso para vocês. Nós estamos deixando. Mas, glória ao Pai que provavelmente esse samaritano, ele era um samaritano que adorava ao nosso Deus, amém? Porque ele fez coisas que nem sacerdote, nem levita e muitos de nós hoje não fazemos. E essas coisas que eu quero que vocês entendam, que nós precisamos fazer. Primeira coisa que o samaritano fez foi importar-se com as pessoas. A Bíblia fala que o samaritano, ele estava descendo aquela mesma estrada, ele passou perto e não ao largo, ele viu, lembram que o sacerdote e o levita também tinham visto? Mas ele fez uma coisa fundamental, ele passou perto, ele viu, mas ele se compadeceu. Se compadecer, meu querido, é o que a palavra diz em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós temos visto o sofrimento do nosso irmão ao lado, ou de uma pessoa ao lado, do nosso próximo, e temos chorado junto? Ou pelo contrário, quando essa pessoa se alegra, será que nós nos alegramos junto, ou nós temos inveja santa, né, dessa pessoa? Meu querido, há um tempo de nós entendermos que o Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho para o seu benefício pessoal apenas. Deus nos deu uma missão de nós fazermos a diferença nesse lugar, nessa terra, e nós estamos deixando de cumprir. Isso é um alerta à igreja. Rafael, mas agora você está trazendo alerta para a igreja, você está se sentindo... Não. Isso foi o que Deus falou ao meu coração e o que eu estou compartilhando com vocês. Amém? Outra coisa. Se
o samaritano se importou com aquela pessoa, eu posso traduzir isso da seguinte maneira: converse com as pessoas. Sabe, nós temos a dificuldade hoje em dia de conversar com pessoas. Nós falamos com tantas pessoas pelas redes sociais, mas quando a gente se encontra, por exemplo, num shopping, quando a gente se encontra, por exemplo, no café, no trabalho, nós simplesmente não falamos com as pessoas. Nós curtimos uma foto dela, mas nós não falamos com a pessoa. Não é interessante isso? Converse com as pessoas, entenda o problema, se aproxime dela como fez o bom samaritano. Não passe ao largo, passe perto, veja, entenda o que aquela pessoa está sentindo, compadeça-se dela. Ligue para a pessoa para saber como está. Quantos amigos nós temos que nós vamos saber depois de 2 anos, nós vamos saber depois de 1 ano, que aquele cara teve uma doença, passou por maus bocados, e nós nem sabíamos. Ligue para as pessoas, entenda o que elas estão sentindo. Perceba como elas estão, veja. Às vezes não precisa nem falar. Alguém passa perto de você e, poxa, você vê que aquela pessoa não está bem. Entenda isso e procure ajudar. Outra coisa que o samaritano fez, ele cuidou das feridas. Então eu quero te dizer uma coisa: cuide das feridas das pessoas. O samaritano, ele não fez outra coisa depois que ele se compadeceu das pessoas, a não ser cuidar das feridas daquelas pessoas. Ele fez o seguinte: ele limpou os ferimentos e aplicou óleo e vinho. Primeira coisa, ele limpou os ferimentos. O que isso me traduz, meu querido? Se uma pessoa, você vê que ela está passando fome, não adianta se levar só a palavra para ela. Ela precisa de alimento. Se uma pessoa está machucada, não adianta você falar assim que Jesus cura. Se você pode ir lá e fazer uma atadura nela, Jesus cura mesmo. A gente sabe que Jesus cura e pode curar instantaneamente, como fazia. Mas está a teu alcance, talvez, fazer um curativo. O que eu quero dizer não é que para você ir lá fazer o curativo, mas, meu querido, você só vai conseguir ajudar verdadeiramente uma pessoa quando aquele problema que está afetando aquela pessoa for sanado. Senão vai ser difícil ajudar e seguir os outros passos que o bom samaritano deu. Ele aplicou óleo e vinho. Aí começa, depois que ele limpou os ferimentos, aí começou a entrar a palavra de Deus na coisa. Glória a Deus. Porque ele derramou óleo, ele derramou o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, daquela pessoa. Ele começou a trazer o Espírito Santo de Deus. Ele também colocou o vinho. Ele começou a trazer alegria de estar na presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, cuide das feridas das pessoas, da maneira como o Senhor está nos ensinando na parábola do bom samaritano. Amém? Invista seu tempo. Olha só, esse bom samaritano, ele estava fazendo um caminho. Ele poderia simplesmente dizer: olha, eu não tenho tempo para cuidar desse cara. Mas ele não fez isso. Ele foi lá, colocou essa pessoa sobre o lombo da cavalgadura dele, como dizem algumas versões, no lombo do animal que estava levando naquele caminho. E ele levou essa pessoa a uma hospedaria e tratou dele e pagou pelos cuidados. Meu querido, você precisa investir tempo na vida das pessoas, para cuidar da vida das pessoas, para transformar, para fazer a diferença na vida das pessoas. Não adianta você querer apenas jogar um versículo no coração, ali no ouvido daquela pessoa e nunca mais aparecer. Você precisa gastar tempo, você precisa cuidar daquela pessoa, você precisa colocar até mesmo no lombo do seu animal. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que sair da tua zona de conforto para cuidar das pessoas. Aquele homem estava sentadinho no animal dele. E eu quero crer que quando ele colocou aquela pessoa semi-morta no lombo do animal que estava levando, ele teve que ir a pé puxando aquele animal. Saia da tua zona de conforto para cuidar das pessoas. Saia da tua zona de conforto para fazer a diferença na vida das pessoas. É legal assistir o futebol? É. Mas será que eu não posso gastar um pouco mais de tempo com um amigo meu
para entender o problema que ele está passando, para tentar ajudá-lo? Sabe aquele famoso chá com as amigas? Toma um chazinho com as amigas. Gasta tempo, investe tempo. Ele levou essa pessoa para uma hospedaria. Hospedaria para mim é um local seguro. Ele levou aquela pessoa para um local seguro. E meu querido, não tem lugar mais seguro do que a igreja do Senhor, amém? Não tem lugar. O salmista diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que outros 1000, amém? Traga essa pessoa, procure levá-la para o seio do Senhor, para a presença, para a comunhão da igreja do Senhor. É um lugar seguro, onde ela vai ser cuidada. Ele vai ser cuidado pelo hospedeiro, o dono da hospedaria. O dono da hospedaria é o nosso Deus, aleluia. Quando nós trazemos essas pessoas para a igreja, ela é cuidada pelo próprio Deus, pelo próprio dono da hospedaria. Então invista seu tempo, invista seus recursos, para que as pessoas possam ter a diferença da palavra de Deus na vida delas, amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Olha só, meu querido, esse bom samaritano, a palavra diz que ele confiou aquela pessoa às mãos do hospedeiro, o dono da hospedaria. Eu quero crer, meu querido, que durante essa pregação, muitas pessoas começaram a vir à sua mente. Muitas pessoas começaram a ser lembradas por você. Feche seus olhos, por gentileza. Se não veio, pare um minutinho para pensar nessas pessoas agora. Eu quero te dizer que o dono da hospedaria está aqui, meu querido. E ele pode cuidar dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa que você está pensando agora, que você confie ao hospedeiro essa pessoa. E a maneira de você fazer isso é você orar por essa pessoa. Levar o seu clamor pelo nome dessa pessoa até ao dono da hospedaria. Confie nele. Eu quero crer também que algumas pessoas podem ter se visto na situação do peregrino, machucada, passando vergonha, nua de vergonha, nesse entendimento da palavra, espancada, com alguma coisa física incomodando. Creia, meu querido, que o hospedeiro também está aqui para cuidar de você, amém? E eu quero crer que você se viu em algumas situações também, meu querido, em que você tem tomado atitudes como a do sacerdote e como a do levita. Mas eu quero te dizer uma coisa. Por mais que você tenha passado ao largo, o bom samaritano ainda está aqui, amém? O bom samaritano é uma figura do Senhor Jesus. E Ele quer transformar também a tua vida e a vida daqueles que são caros para você, que você tem pensado agora. Então, nós vamos orar para que isso mude na tua vida, para que a vida dessa pessoa que você está pensando agora mude também, e para que você venha a ser um cristão melhor também. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, que é um alerta, Santo Deus, para a tua igreja. Senhor Deus, eu sei, Senhor, que, ó Pai, nós talvez não estejamos fazendo, Pai, coisas que estão contrárias à tua palavra, ou até mesmo, Santo Deus, não estão dentro da raiz da tua palavra, do que é a essência da tua palavra, que é o amor, Senhor. Ó Pai, nós talvez estejamos fazendo por simples cegueira, meu Pai. Então, abre os nossos olhos agora, Senhor Deus. Não nos faz como
tais sacerdotes e levitas, como citado por Jesus, Pai, nessa parábola, Senhor. Nos faz diferentes, Pai. Nos faz bons samaritanos, ó Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Ó Santo Deus, que nós tenhamos agora a revelação na nossa mente, Santo Deus, no nosso coração, meu Pai. Ó Senhor, daquelas pessoas que nós podemos ajudar, daquelas pessoas que nós podemos levar o Teu Evangelho, Senhor. Daquelas pessoas, ó Pai, que nós podemos restaurar, Pai. Que nós podemos curar, ó Santo Deus, com as nossas orações, ó Pai. Ó Senhor, até mesmo, Pai, com as nossas próprias mãos, Senhor Deus. Ó Pai, que nós possamos investir o nosso tempo, Pai, na salvação de vidas, ó Senhor. Que nós possamos investir o nosso tempo, Pai, ó Senhor, para ajudar aqueles que estão cativos, ó Pai. Para libertar, ó Santo Deus, aqueles que estão prisioneiros, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, meu Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Ó Santo Deus, eu invoco o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que nós saiamos daqui, Pai, fazendo a diferença na vida das pessoas, sendo relevantes para a vida dessas pessoas, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus. E quando olharem, ó Pai, eles não vão olhar, aquele lá é o melhor de tal coisa. Não, eles vão olhar e vão dizer: aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa é bondosa, eu nem a conhecia, mas ela me ajudou, eu nem a conhecia, mas ela levou o que ela tinha de mais caro, como Pedro e João fizeram com o coxo na porta do templo. Eles deram aquilo que eles tinham, e em nome do Senhor Jesus, aquele homem levantou e andou. Eu quero ministrar sobre a vida dessas pessoas que nós estamos lembrando agora, Pai, que elas se levantem e que elas andem, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. É isso que nós te pedimos e é isso que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que a sua vida seja abençoada. Você vai falar, Pé? Tá bom. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e eu recebo o nosso pastor em nome de Jesus. Queridos, dá uma melhoradinha para mim no som aqui, Lê. Antes de nós encerrarmos, há um texto na Palavra do Senhor, baseando-me até mesmo nessa questão que o Senhor trouxe através da vida do evangelista Rafael, o texto de Tiago, que ele escreveu uma carta a uma igreja, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E ele começa no versículo 14, diz: está alguém entre vós doente? Então, ele faz toda uma analogia sobre essa questão da oração. E não sei se vocês perceberam, o presbítero Dias não está aqui em nosso meio. A esposa dele, a nossa irmã Cristina, já membro da nossa igreja há mais de 15 anos, ela está fazendo quimioterapia. Então, eles não estão aqui conosco hoje. Então, eu gostaria que nós levantássemos um clamor pela vida deles nesta noite. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está ao seu lado, apresente agora a nossa irmã Cristina. Nós queremos um Deus que cura, um Deus que é o médico dos médicos, um Deus que transforma, que pode até mesmo, tudo bem, entramos com a medicação, mas nós queremos um Deus que pode antecipar o tratamento, não deixar, nem precisa chegar até o final, no meio do caminho Deus faz. Nós temos testemunhos de curas aqui, de milagres, e até mesmo de curas de câncer em nosso meio, e eu creio que Deus também não vai nos deixar na mão dessa vez, amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, enquanto Pedro, Senhor, estava preso, a Tua igreja orava, e Pedro foi liberto, e ó Pai, nós precisamos apenas de uma palavra Tua, uma palavra de cura, de libertação, pela vida da nossa irmã Cristina, Senhor. É um sofrimento, é uma dor, é um tratamento traumático, ó Deus, e nós precisamos agora, como igreja, nos unirmos, ó Pai, e clamarmos a quem pode nos ajudar, e somente o Senhor, que é o médico dos médicos, pode entrar com essa providência, com esta cura, com esse tratamento, ó Pai, para que ele possa ser abreviado e trazer a libertação, a cura à Tua filha. Tudo, Senhor, ó Pai, todo câncer, todo mal que existir, ó Pai, cada tumor, seja retirado agora em nome do Senhor Jesus. Entra, Senhor, com paz no coração da Tua filha, daquela família, dos nossos irmãos, ó Pai querido. Faz a obra completa, Senhor. Pai, faltam-nos palavras para clamar, ó Deus, mas o Senhor conhece o intento do nosso coração, e a Tua palavra diz: se dois ou mais concordar aqui na terra, é ligado no céu, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos,
E aqui está mais de um, ó Pai, clamando ao Senhor. Então, em nome de Jesus, cura, Senhor, a nossa irmã. Eu te peço de todo o meu coração, de toda a minha alma, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Orem pela irmã Cristina. Amém, queridos? Eu creio no poder da oração da igreja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Deus abençoe você, dá um abraço gostoso na pessoa ao teu lado. Quarta-feira estamos aqui, clamando ao Senhor, temos um momento de louvor e a palavra de Deus através da pastora Rita. Deus te abençoe no nome de Jesus. E não esqueça de pegar o seu convite aí para o chá de mulheres. Amém? Procura as nossas irmãs, já estão distribuindo aí.